Ora, por isso a importância das respostas. Muito embora existam esses apontamentos, isso em nada desabona, né, o trabalho que é feito pela Secretaria, porque são questões que não comprometem, né, na prática os serviços públicos. Então, são questões, sim, pertinentes da gente observar, cuidar, né, mas destacar aqui o excelente trabalho que a Secretaria faz. Sem mais? Então, tem... Marcelo está inscrito? Pois não, Marcelo. Pode fazer as suas perguntas, 5 minutos também. Boa noite. Bom, excelentíssimo senhor presidente Washington Bortolossi, senhora secretária Kátia, demais vereadores e todas as pessoas que estão aqui presentes. Gostaria de agradecer as saudações do presidente Washington Bortolossi e eu acompanho os relatórios do Tribunal de Contas porque são mais públicos e oficiais e, como a senhora sempre me disse, ele faz várias observações. Eu estou com os apontamentos do Tribunal de Contas de fevereiro desse ano. A arrecadação e as despesas de Itatiba, ela estava sobrando mais ou menos 13,5%. Posteriormente, essa arrecadação caiu por causa das despesas e orçamento, e no mês de junho a cidade estava com 7,5%, ou seja, está tendo queda no dinheiro da prefeitura. Em fevereiro de 2023, o tribunal deu um alerta de falta de investimento em alguns setores da saúde e do ensino. Em junho, o Tribunal de Contas deu descumprimento das metas fiscais. Eu fico muito preocupado com relação à questão de empréstimo, porque se os 50 milhões ainda não estão concedidos para a prefeitura, a gente tem uns 90 milhões que vão ser pagos em janeiro de 2024. E isso já é certeza que cai a arrecadação do município, principalmente com as questões de saúde e educação, porque a senhora citou a LDO, né? Parece que houve um projeto que o prefeito mandou para tentar modificar esse LDO. Então, não sei, parece que vai existir redução nessas questões de saúde e educação para talvez ter obra. O que a gente vê na cidade de Itatiba é muita obra. A senhora disse que esses empréstimos são para fazer obras. Parece que tem muita obra, e aí, quando eu pergunto, quando entregar tudo, como é que vai ficar a questão de recursos humanos? Porque quem faz um posto de saúde precisa de recursos humanos, e os recursos humanos é caro. E algumas reclamações, por exemplo, da clínica veterinária, que foi um dinheiro público que não está funcionando, talvez não tenha recursos humanos, porque a cidade parece que só se empenha em fazer obras, e não adianta ter prédio vazio, e com essas observações que o Tribunal de Contas faz. Eu vejo também que talvez essa arrecadação, e talvez o alerta maior vai ser agora, porque quando o Tribunal de Contas atualizar, a gente teve pagamento do 13º, que isso impacta muito forte a folha de pagamento, né? Eu fiquei vendo nos portais de transparência da Câmara Municipal, a senhora citou que a Câmara Municipal ela é uma porcentagem um pouco diferente dos gastos da Prefeitura, então ela não é tão vilã, a Câmara Municipal não é tão vilã quanto a Prefeitura a nível de gastos. Eu reparei que existem salários que são altíssimos, na Câmara Municipal tem gente com um salário de R$42 mil, e na prefeitura tem... Eu queria que a senhora explicasse também o que é salário variável, porque o indivíduo tem um salário de R$2.700, de repente tem um salário variável que fica com R$12.700, cargo de auxiliar administrativo. Então, se um auxiliar administrativo na prefeitura de Itatiba está ganhando R$12.700, acho que as pessoas têm que ficar estudando para prestar o concurso, porque não deve ser normal. Baseado nisso, um outro fator que eu fico vendo é que a cidade tem muitas festas. E eu vejo também no portal de transparência da cidade, sempre assim, contratações de brinquedos de plástico, né, 50 mil, 90 mil reais, contratações de cantores. Isso não é um pouco desproporcional, porque dizem lá no passado que essas festas, eu acho que deveria ser a iniciativa privada que paga, e nunca os cofres da prefeitura. Então, eu gostaria que a senhora explicasse como é que vai ficar 2024? Porque eu moro na cidade, eu pago os impostos, eu pago aluguel. Com esses empréstimos, eu não estou nem mais questionando 50 milhões, já que a senhora está garantindo que ainda não entrou no caixa.
Mas com esses empréstimos, os 90 milhões que foi feito, o IPTU vai aumentar, porque a população que está em casa deve estar preocupada com o pagamento do IPTU. Eu pago aluguel, meu aluguel está embutido no IPTU. Então, os proprietários não têm como reajustar, porque os índices são fixos, mas o IPTU está ali. Então, eu fico um pouco preocupado com essas despesas, porque eu, como morador da cidade, provavelmente vou ter impacto nos impostos, e as pessoas também. Outra coisa, vocês estão nos dizendo que caiu a arrecadação, as obras do Avança Itatiba, nas calçadas, se a senhora perguntar para os comerciantes, eles com certeza perderam totalmente a arrecadação. Fazer obra dá um certo impacto, que as pessoas estão perdendo dinheiro, o centro da cidade não está bom. Doutor Marcelo, muito obrigado por todas as observações, né? Eu vou explanar um pouquinho, né, rapidinho, alguns assuntos, né, alguns não são, né, da minha ossada, mas eu vou falar no geral, tá? Então, vamos lá. Quanto aos relatórios do tribunal, né, todas as audiências que eles foram questionados, vamos dizer assim, não se preocupem, nós acompanhamos isso mensalmente. Né? Então, por exemplo, lá no início do ano, quando ele dá alerta da saúde, da educação, por que ele dá o alerta? Porque nós fizemos o quê? Os empenhos globais e estimativos para o ano. Então, os empenhos estão lá em cima, né? Os valores estão lá em cima. E a arrecadação está começando a andar. Então, naturalmente, o tribunal alerta e fala, olha, vocês não vão conseguir atingir a porcentagem. Naturalmente, naquele momento, nós não vamos. Né? Nós estamos trabalhando com uma arrecadação ali de início, e os empenhos globais e estimativos. Então, nós acompanhamos todos esses alertas que eles dão. Isso, assim, não precisam, vamos dizer assim, ficar preocupados. Por quê? Porque é uma preocupação nossa mesmo de finanças. É uma responsabilidade nossa, né? Que a Carla, que está aí, que é contadora da seção de contabilidade, sabe. É a nossa responsabilidade acompanhar, alertar. Então, nós já estamos habituados. Então, quando acontecem essas porcentagens, né, vamos dizer, elas vão acontecer, olha, até quase o finalmente do exercício, porque ele está trabalhando com empenho, empenho global. Eu estou falando de um contrato de 12 meses. Às vezes, eu estou trabalhando com a receita de 2, 4, 6 meses. Né? Então, existe mesmo esse apontamento aí, mas também nós temos, né, esse embasamento técnico explicativo. Os 90 milhões. Os 90 milhões, eles não vão ser pagos em janeiro de 2024. Né? Existe toda uma regra. Se eu falar para vocês que hoje nós pagamos juros e amortizações de outros empréstimos realizados em outras gestões, eu estou falando errado? Não. Né? Então, vamos dizer assim, não é natural. Né? Nós gostaríamos de ter dinheiro próprio para investimento, mas, né, existe essa regra, não se paga 90 milhões, né, vem aqui em janeiro e paga. Não. Né? Tem toda uma programação que chega dos meses, juros e amortizações, conforme é liberado. Liberou 5 mil, paga-se por aquilo. Paga tudo de uma vez? Não. Tem regrinhas dentro do contrato por X meses. Então, assim, igual eu falei, para nós não é natural falarmos de empréstimo, porque nós vivenciamos isso em todos os anos. Então, hoje, existe juros e amortização só de 90 milhões? Não, existem de outros valores. Né? Então, por isso que eu falo, a preocupação deve ser, sim, com o valor e também, né, no que ele está sendo gasto. Nós estamos lá, né, efetuando os pagamentos dos juros e amortizações para que tudo isso possa acontecer. Em relação às obras que acontecem, né, eu vou falar um pouco, porque, né, sou mais na parte técnica de finanças, mas a gente verifica o quê? Existe uma obra para se fazer tal coisa, vai envolver recursos humanos. Antes de fazer aquela obra, né, existem reuniões, né, já tem tudo planejado, o que vai acontecer, quem vai para lá. É recurso humano novo? Não. Sim. Né? É alguma coisa que vai ser remanejada? Sim, não. Então, existe todo, né, um acompanhamento na prefeitura. Né? Então, vamos dizer assim, essa parte seria interessante verificar. Vamos dizer, eu quero saber sobre a UBS e tal. Não, quero saber sobre uma outra construção de escola. E aí seria interessante verificar na secretaria gestora, junto com a de obras, para ver esse cronograma. Porque, né, não é só construir o objetivo, né? Porque às vezes é isso mesmo, construir. Nós vamos fazer 10 UBS.
Tá, legal fazer 10 UBS. Como nós vamos manter as 10 UBS? Né? Então, isso se tinha muitas vezes no passado e que sempre nos preocupou. A construção é um detalhe. A manutenção, não só a manutenção normal, como recursos humanos, sempre foi nossa preocupação. E a gente vê isso agora, que tem todo um plano traçado para o que está sendo construído. O 13º salário, né, eu já adianto, não tem problema nenhum, o dinheiro já está guardado, já efetuamos a primeira parcela, já tem data até, né, para a segunda parcela, se eu não me engano, é 8 de dezembro, então é algo que não é para se preocupar também. Tá? Em relação ao orçamento da Câmara e Prefeitura, hoje nós temos o orçamento da Câmara em aproximadamente 21 milhões e o da Prefeitura em 653 milhões. Eles são bem discrepantes, o da Câmara deve ser até 6%, conforme o artigo 29, né? E também com responsabilidades e funções diferentes. Né? Então, é seguido todo um trâmite do artigo 29, que repassa um dinheiro para a Câmara. Então, o orçamento da Câmara nada mais é que um orçamento de recursos próprios do município, que vem para a Câmara e tem as suas utilizações. Tá? As festas, né, eu acho que elas sempre existiram, são válidas para a população, né? É um assunto, né, que o secretário de Cultura tem total conhecimento até para narrar, para explicar, né? As coisas que vêm para uma festa para ser empenhados, tudo estão disponíveis no orçamento daquela secretaria. Nós não tiramos de nenhuma outra para, né, cada secretário tem o seu orçamento, deve planejar, controlar e executar da melhor forma. Né? Isso que a gente fala em finanças: planejar, controlar e executar. Então, assim, ele tem o orçamento dele, né? Então existem sim as festas, as contratações. Novamente, eu ressalto, né, para não ficar... Não é atípico essa gestão fazer festas. Eu acho que todas, né, assim, há anos, fazem as festas, cada uma da sua forma, do seu jeito da gestão, né, do gestor, mas não é nada também atípico, e os recursos que vão existem, né, são planejados para isso, nós não retiramos de nenhuma outra secretaria ou deixamos de fazer algum outro serviço por causa da festa. 2024, né, nós estamos fechando o orçamento agora, entregamos a LDO em abril, o orçamento deve ser entregue até sexta-feira. Estamos trabalhando todos, né, da gestão como um todo, eu digo a todas as secretarias, a Câmara também já fez, já entregou, nós estamos na fase de digitação, queremos que ele seja um orçamento bom, correto para a cidade toda, queremos arrecadar o melhor possível, porque tudo que a gente arrecada volta para a população em forma de serviços, né, para os funcionários em forma de salário. Então, o nosso objetivo é esse, né? Não é ser esperançosa demais, mas ter o pé no chão. Estamos entregando um orçamento com o pé no chão, um orçamento dentro das nossas possibilidades, mas queremos sim ter expectativas de superar para poder voltar serviços para a população. O IPTU, ele, naturalmente, como todo ano, ele sofre a correção conforme IPCA. Nada mais que isso de novidade. O Avança Obras, eu também, né, não sou assim tão conhecedora, mas como, né, a gente observa, fazer uma obra, como sempre é dito, numa cidade, né, com pessoas movimentando, não é fácil. Assim como não é fácil na casa da gente, quando a gente faz uma obra, está lá dentro, você muda para um cômodo, mexe em outro. Então, só que são coisas que são desafiadoras. Por quê? Porque elas precisam existir. Então, tem obras que são necessárias, boas para o desenvolvimento da cidade, só que causam, né, esse transtorno, muitas vezes, né, o contentamento de outros nem tanto, mas são obras necessárias, né? E elas não têm, se você parar para pensar, as obras elas não estão em cima, né? Elas estão para baixo. Então, quer dizer, qual o objetivo delas, né? O que ela vai trazer de bom para o município, para a cidade? Muitas vezes a gente só olha em cima, mas ela tem, né, pelo menos os do centro da cidade, que eu sempre acompanho, elas têm o objetivo o quê? 5 metros, parece, para baixo. Então, quer dizer, é um objetivo gigante de uma melhor desenvolvimento, nem aparece para a cidade, né? Mas a gente sempre
Tem que pedir desculpas, porque existe o transtorno, sim, não contenta a todos, mas nós vamos caminhando, né, sempre para um melhor desenvolvimento. Tá, obrigado. Bom, eu só queria dizer uma coisa para vocês. Eu tenho cartão de crédito e, em hipótese nenhuma, eu uso rotativo porque daria um juros de 400%. Eu não sou rico, acho que eu represento igual as pessoas, e a gente trabalha com orçamento. E quando a gente compra um saco de cimento e constrói um telhado, a gente vai fazendo conforme o orçamento. Fazer empréstimo para ficar fazendo um monte de obra, desculpa, mas conforme está uma cidade que está tocando muita obra, não vai ter recursos, e os alertas do tribunal dão conta que está devendo e vai ser pior cada vez mais, mesmo porque a falta de arrecadação é existente, e eu não vejo outra saída a não ser que vá ter os aumentos de impostos, e tomara que eu esteja errado, e a população vai saber se o IPTU vai aumentar ou não. Obrigado, senhor Marcelo, pelas considerações. Secretária Kátia, se quiser fazer alguma consideração final. Novamente, né, eu e a Secretaria de Finanças agradecemos a todos. Estamos batalhando, não só a Finanças, como todas as outras secretarias. O nosso objetivo é fechar um ano em equilíbrio. Fazemos o nosso trabalho da melhor forma possível, com responsabilidade, com acompanhamento, planejamento, execução e controle, sempre. Né? Então, o nosso objetivo é sempre esse. Agradeço ao senhor presidente sempre, né, por nos receber aqui, com todo respeito, profissionalismo. Quero deixar de novo o recado do Refis, que nos procurem, né, pelo WhatsApp, por e-mail, e vamos lá. Obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado, Edilane, servidoras da Prefeitura, toda a equipe, né, que também não está aqui presente, mas a gente sabe que diariamente se empenha ali, né, por nos trazer os resultados, assessores, servidores dessa casa, público que nos acompanhou, vereador Juninho, vereador Roberto, secretária Kátia, muito obrigado mais uma vez pela explanação, pela clareza nas respostas e pelo trabalho que fazem à frente da nossa Secretaria de Finanças. E não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente audiência pública. Uma ótima noite a todos.